Fala galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de desenvolvimento de temas para o WordPress com o framework Bootstrap. E nesta aula nós vamos desenvolver alguns exemplos para que nós possamos entender melhor o sistema de grid do Bootstrap. A primeira coisa que eu vou fazer é conectar o navegador com o PHP Storm. Então eu vou diminuir o tamanho aqui, vou ir aqui no Chrome, vou clicar aqui no ícone JetBrains e então o foco é enviado aqui para o PHP Storm. Agora vamos em Room, Debug, JS Debug. Então, aqui no navegador, eu vou clicar aqui no ícone JetBrains e então o foco é enviado aqui para o PHP Storm. Agora vamos em Room e em seguida vamos Debug, JS Debug. Feito isso, nós temos que o navegador é aberto com essa taxa amarela, indicando que nós estamos em modo de depuração. Vou apertar Alt 5 para fechar essa view aqui embaixo. Então agora, vamos criar um arquivo CSS para que nós possamos colorir as grades que nós vamos fazendo. Então vamos ir aqui em cima, eu vou copiar e colar essa linha, vou renomear para style.css. Feito isso, vou pressionar Alt Enter, e então vou pressionar Enter, Create File Style CSS. Feito isso, é criado o nosso arquivo style.css. Então vamos criar uma classe de nome grid1, abrimos e fechamos chaves. Vamos definir o background color como sendo cerquilha DC9BFF. E vamos definir que o alinhamento do texto seja central. Feito isso, eu vou selecionar essa classe e vou copiar e colar duas vezes. Agora vamos alterar para grid 2 e grid 3. Em grid 2, nós vamos alterar a cor para que seja FFF ACD. E aqui em grid 3, nós vamos alterar a cor para que fique A9, FF e 4. Então, nós definimos três cores suaves para nós colorirmos o interior das nossas grades. Feito isso, vamos abrir o nosso arquivo index.html. Antes, como nós copiamos e colamos essa linha e então alteramos para style.css, nós já incluímos nosso arquivo style.css. Agora, nós vamos criar a parte estrutural do Bootstrap, as tags obrigatórias para o funcionamento. Então, para melhorar a legibilidade, eu vou pressionar Enter para que a gente fique sem nenhum código aqui na tela. Então, nós criamos uma div e a classe dessa div é um container. Pressionamos Tab e então aqui nós temos o nosso container. Agora, vamos definir uma outra tag, que no caso vai ser a nossa row. Ou seja, toda vez que nós quisermos uma nova linha, nós temos que definir uma row. E toda vez que nós quisermos colocar algum elemento na tela, nós colocamos dentro de uma coluna. E as colunas sempre vão estar contidas dentro de uma row. Então, essa é a estrutura fundamental. Inicialmente nós temos nosso container, em seguida nós temos a nossa linha, e dentro dessa nós definimos o conjunto de colunas. Eu vou colocar aqui em cima no vídeo a abreviatura que representa cada resolução. Então, nós temos extra small, nós também temos small, médio e large. Vamos selecionar. Vamos marcar como comentário. Essas são as 4 possibilidades que o framework Bootstrap nos proporciona. Inicialmente, vamos definir duas colunas para resolução de tela médio. Então, vamos dizer que nós queremos uma div. A classe dessa div vai ser colMD, ou seja, essa é uma definição para resolução média. Vamos colocar um traço, vamos colocar 4 e vamos multiplicar por 2. Ou seja, nós queremos duas colunas. Aqui alteramos para 8 e aqui deixamos 4. Então, nós temos duas colunas que estão contidas dentro de uma linha. Se nós mandamos atualizar o nosso navegador, simplesmente não aparece nada. Até porque, por padrão, as linhas e as colunas possuem a cor do background como branco. Logo, nós não conseguimos ver o que nós estamos fazendo. Então, vamos definir a classe grid1 para a primeira coluna e grid2 para a segunda coluna. E vamos definir o texto como sendo o nome da classe. Então, colMD8 e aqui é colMD4. E como nós podemos ver, está sendo exibida duas colunas. Como a nossa resolução de tela está bem pequena, nós temos que as colunas estão sendo exibidas uma embaixo da outra. Agora, se nós maximizarmos, nós temos que uma coluna é apresentada do lado da outra. Ou seja, quando a nossa página estiver sendo exibida numa resolução de tela média, será exibido duas colunas. Porém, quando a resolução de tela for small ou então for extra pequena, nós temos que as duas colunas serão exibidas uma embaixo da outra. Vamos definir uma margem no nosso container para que melhore a nossa visualização. Então vamos ao nosso arquivo CSS e vamos dizer que a classe container ela deve ter uma margem de topo de 20 pixels. Então, nós definimos uma margem de 20 pixels somente para melhorar a nossa visualização. Vamos voltar para o HTML. Então, nós definimos duas colunas. Nós dissemos que quando a resolução de tela for média, a primeira coluna deve ocupar 8 unidades.
e na segunda coluna nós dissemos que quando a resolução for média, a segunda coluna deve utilizar 4 unidades. Então agora, vamos dizer que nós queremos essa mesma configuração, porém, quando nós tivermos a menor resolução possível. Então vamos colocar aqui que nós queremos com, traço, ou seja, extra small, traço 8. Da mesma forma, vamos copiar e colar, vamos colocar aqui embaixo 4. Então, agora nós dissemos que mesmo na menor resolução, nós queremos que seja exibido uma coluna do lado da outra. Logo, quando nós estivermos em alta resolução, uma coluna também será exibida do lado da outra. Inclusive, como nós definimos que quando for extra small, terá a mesma configuração de quando a resolução de tela for médium, então nós não precisamos mais utilizar essas classes. Até porque, como nós já definimos que em extra small a nossa grade vai assumir essa configuração, logo, quando a nossa página for exibida em resoluções maiores, a configuração que será exibida será essa aqui, até porque não existe outra configuração. Vamos executar novamente, agora aumentamos e diminuímos, e como a gente pode ver, uma coluna sempre está do lado da outra. Agora o que nós vamos fazer é definir que quando nós tivermos uma resolução de tela baixa, a primeira coluna ocupe 8 unidades e a segunda ocupe 4, porém, quando nós estivermos em alta resolução, a primeira coluna irá ocupar 4 unidades e a segunda coluna é que irá ocupar 8 unidades. Então, na resolução de tela média, vamos dizer que a primeira coluna deve ocupar somente 4 unidades, enquanto que a segunda coluna, na resolução de tela média, deve ocupar 8 unidades. Feito isso, vamos aqui no nosso navegador e como nós podemos ver, em baixa resolução, a primeira coluna ocupa 8 unidades e a segunda ocupa 4. Agora, se nós aumentarmos, como a gente pode ver, a segunda coluna está ocupando 8 unidades e a primeira coluna está ocupando somente 4. Então, esse aqui é o sistema principal do framework, ou seja, a capacidade que nós temos de definir como que a grade será exibida nas 4 resoluções de vídeo que foram definidas pelo framework, ou seja, na resolução extra small, na resolução small, na resolução médium e na resolução large. Agora, nós vamos fazer um exemplo utilizando imagens. Eu separei 4 imagens para nós realizarmos um exemplo. Então, vamos selecionar essas imagens e vamos arrastar para dentro do nosso projeto. Pressionamos OK. Feito isso, vamos no nosso documento index.html e vamos exibir uma imagem em cada coluna. Ou seja, vamos dizer que em cada coluna nós queremos que seja exibida uma imagem. Como nós podemos ver, as imagens têm o nome 001, 002, 3 e 4. E a imagem propriamente dita é somente um retângulo de uma única cor. Nós vamos definir que as 4 imagens devem ser exibidas lado a lado quando a resolução de tela for média ou então large. Porém, quando a resolução de tela for small, nós vamos exibir somente 3 imagens lado a lado. E quando a resolução for extra small, nós temos que será exibida uma imagem embaixo da outra. Então, vamos apagar essas 2 linhas. Então, vamos dizer que nós queremos uma coluna para resolução de tela média e essa deve ocupar 3 unidades. Vamos multiplicar por 4. Aqui nós temos 4 colunas e nós definimos que nós queremos 4 colunas na resolução de tela média e cada coluna deve ocupar 3 unidades. Então, se nós somarmos, nós estamos utilizando 12 unidades de tela. É sempre importante lembrar que a soma das colunas tem que ser igual a 12. Do contrário, nós temos que, se passar de 12, o excedente irá para a linha inferior e caso o total da soma não seja igual a 12, ou seja, seja inferior, a exibição será feita pela metade. Até porque as unidades que não forem definidas simplesmente ficarão exibindo a cor de background. Então, nós estamos dizendo que na resolução média, nós queremos 4 colunas e cada coluna deve ocupar 3 unidades. Dentro dessa coluna, nós queremos uma imagem. Então, vamos definir uma imagem aqui dentro e a URL da imagem é 001.png. Vamos definir uma imagem aqui dentro também. A URL é 002.png. Vamos definir a terceira imagem e a URL é 003.png. E vamos definir uma quarta imagem e a URL é 004.png. Vamos remover o atributo alt, até porque nós vamos precisar dele agora. E então vamos executar o nosso exemplo. E olha só, na resolução de tela pequena, uma imagem exibida embaixo da outra. Se nós aumentarmos a resolução, nós temos que agora uma imagem exibida do lado da outra. Ou seja, nós estamos dizendo que quando a exibição for uma resolução média, cada coluna deve ocupar 3 unidades e dentro de cada coluna nós definimos uma imagem. Logo, quando nós temos uma resolução de tela média, ou então quando nós temos uma resolução de tela grande, as imagens são exibidas uma do lado da outra. Porém, quando nós diminuímos a resolução, nós temos que as imagens são exibidas uma abaixo da outra. Agora, vamos definir que na resolução de tela small, ou seja, na resolução de tela pequena, cada coluna deve ocupar 4 unidades de tela. Ou seja, na resolução de tela pequena, nós não iremos exibir as 4 imagens uma do lado da outra. Nós iremos exibir somente 3. Então vamos lá. Vamos dizer que na resolução de tela small, nós queremos que cada coluna ocupe 4 unidades.
Então, col small 4. Na div abaixo, vamos colocar col small 4. Vamos copiar, vamos colar e vamos colar. Porém, agora nós estamos ultrapassando a quantidade de unidades, ou seja, a soma de todas as colunas deve ser igual a 12 e não a 16. Então vamos ver o que acontece. Nós temos que na resolução de tela média ou large são exibidas 4 imagens uma do lado da outra. Quando a resolução de tela é igual a small, nós temos que cada coluna deve ocupar 4 unidades. Logo, nós temos que 3 imagens foram representadas numa linha e a 4ª imagem foi enviada para a linha de baixo. Ou seja, todas as vezes que nós ultrapassarmos a soma de 12 unidades, o excedente será enviado para a linha de baixo, até porque o sistema de grid Bootstrap funciona com 12 colunas. Então, ainda que nós tenhamos que respeitar o sistema de 12 colunas, quando nós ultrapassamos, o que acontece quando a gente ultrapassa 12 unidades, simplesmente o excedente é jogado para a linha de baixo e o funcionamento continua sem qualquer problema. Então, essa é uma excelente maneira para nós exibirmos uma grande quantidade de itens sem que seja necessário nós criarmos uma linha para exibir, por exemplo, 3 imagens ou então 4 imagens, 5 imagens, etc. Ou seja, basta nós colocarmos as imagens lado a lado que o excedente automaticamente vai sendo posto na linha de baixo. Logo, nós temos que esse é um grande recurso para nós exibirmos uma grande quantidade de itens. Até porque a quebra de linha é feita automaticamente e o Bootstrap trata de fazer o alinhamento da forma correta nas linhas abaixo. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!